Olá pessoal, boa tarde. O meu nome é Francisca Dias Lessa, sou moradora aqui da comunidade Barra do Bom Jardim. Nasci e criei aqui, sou filha daqui do lugar. E moro aqui na comunidade há 51 anos. É a idade que eu tenho hoje, graças a Deus. Sou filha de Joana Dias Lessa e de X Santana dos Santos. É o meu pai e a minha mãe. Né? Há 51 anos eu vivo nesse lugar. É um prazer estar aqui, me apresentando para você, conversando com vocês. É um prazer, estou muito feliz por essa oportunidade. Trovão que troveja longe me dá saudade, já vai me dando alegria, de longe eu vejo um trovão. Nossa comunidade Barra do Bom Jardim, ela é uma comunidade que ela é distrito da Água Fria, município de Chapada, né? Ela é distrito de uma cidade pequena, né? Que é a Água Fria. A nossa comunidade Barra do Bom Jardim, antes da usina do Manso, a gente tinha do lado direito o quilombo, do lado esquerdo, que é o jardim. Por que ela pegou esse nome de Barra do Bom Jardim? Porque como ela descia, um descia por lá, outro descia por cá, lá embaixo era o encontro das duas águas. Né? Então ficou Barra do Bom Jardim. E aí a gente tinha, nesse tempo, não tinha, era muito difícil a estrada aqui para nós, era muito difícil. Para a gente locomover, sair daqui, para a gente ir fazer compra, então era muito longe. Né? Era seus 18, 22 quilômetros, 20 quilômetros para você ir comprar um sal, né? Alguma coisa assim que precisava, porque o resto se tirava da terra, mas tinha coisa que você não tinha como, tinha que buscar no mercado. Não era mercado na época, era bulicho, né? Mercado é do tempo para cá, porque na época era bulicho, armazém, era bem... Mas aí nós ia falar assim, nos nossos avós, o nosso avó, pai, mãe, falava assim que ia fazer uma usina, que estão construindo uma usina, que era para fazer uma usina. Então a gente ficava nessa, né, expectativa, mas como que vai fazer usina? Será que a água de lá do Rumaço não fica, para quem não conhecia, né, para nós que era pequeno, a usina, o Maço, lá no Maço, vão represar lá para fazer uma usina. Ah, vai fazer lá, mas a nós aqui não vai ser atingido. E aí vai, conversa, passa, vem essa conversa, passa, sai essa conversa. Aí quando foi um tempo, apareceu a Intermate, né? Primeiro, antes da Intermate veio, e nós, simples, pessoas tudo muito simples do lugar, ribeirinho, ficava aqui, veio o senhor Sebastião Alves Ferreira, chegou na nossa comunidade, né, e veio nos ajudar, foi nos orientando de tudo que ia acontecer, porque ele que vinha na cidade, para vocês terem uma ideia, aqui para a nossa comunidade era difícil ter estrada, nós usávamos muito trieiro. Para quem não sabe o que é trieiro é aquela estrada fechada que era um na frente e outro atrás. Não tinha como você andar de lado. Era um na frente e outro atrás, não era assim? Então, aí ele tinha um carro, e nesse carro, que fazia estrada para nós. Nós precisávamos de água fria, montava todo mundo nesse carro e marcava, e ia para água fria. Aí isso foi, ele foi nos orientando, fazendo reunião, logo já montou uma associação, e a professora, a esposa dele, a professora Maria Neuci, que é professora até hoje, ela já veio dar aula para ensinar nós a escrever, porque nem escrever nós sabia nada, e as coisas foram desandando. Iria o boato, que vinha, Intermate vinha, o pessoal vinha demarcando terra, e aí apareceu o pessoal da Intermate, cortando, medindo, cortando, para ver quantidade de terra que cada morador tinha. E foi assim, e foi indo. E nisso o pessoal tinha muita coisa, tinha muita roça muito grande. Na época era um arqueirão, 2 arqueirão. Quem fazia roça pequeno era pouco, mas a maioria tudo a roça muito grande. E tinha de tudo. Que plantava na roça tinha, e que no terreiro que tinha de porco tinha. Todo mundo tinha essa fartura. E foi que o trem foi desandando mesmo, e logo já veio o Manso, veio a água, já represou.
E veio. Aí já passaram, depois da Intermato, já veio o pessoal da Eletronorte, né, também conversando, fazendo reunião, explicando para nós como que ia acontecer, como que não ia acontecer, que aqui ia alagar de água, que aqui ia ter muito peixe, que aqui ia ter muita fartura, que aqui ia ter isso, que aqui ia ter aquilo, e assim foi. De fato que sim, teve muito peixe no começo, né, porque teve muito peixe, mas hoje já não tem, para você pescar, para você ter, ficou bem difícil. E naquela época já era mais fácil, você tinha o peixe, era um peixe sadio, um peixe de rio, né? Peixe de rio, e tinha muita fartura, né, naquela época. Você ficava lá em casa fazendo comida, temperando feijão, fazendo um arroz, o marido descia ali no rio, ali já vinha com peixe, você já fazia comida, e era assim. E hoje não, hoje você tem que comprar no mercado, porque aqui ficou bem difícil nesse sentido, disposto da usina. Mas aí eles falaram, não, agora vocês vão ser tirados de lá da beira da barra do rio, onde que nós morava. E aí a gente tinha o direito de escolher, pelo menos esse direito eles deram para a gente de escolher. Se a gente queria sair fora, eles indenizavam a gente saía fora, senão a gente ficaria também nesse lugar. Mas graças a Deus a gente tinha um presidente que orientava a gente, que ajudava, que orientava, explicava, né? Antes de fazer reunião com ele, a gente fazia reunião com ele, ele explicava para a gente como que ia ser, como que não ia ser, e também dava alguma ideia para quem não sabia o que falar, né? Que quando o pessoal chegasse para fazer reunião com a gente, eles já estavam mais ou menos orientados de como seria. E assim foi, a gente saiu de lá, da barra do encontro das duas águas e mudou para cá para cima, mas com o mesmo nome, com o mesmo direito, porque está na mesma comunidade, só saímos da beira do lago, né, da beira da barra do rio. E sim, de fato, ficou bom, né? Mas a gente tem energia, a gente tem água encanada, mas muita coisa ficou mais diferente nesse sentido, porque a gente era muito unido naquela época. Era tudo na maior simplicidade, mas era todo mundo unido. Era todo mundo unido. Hoje já não tem mais isso, né? Não sei se é pelo conforto que as pessoas têm, que isso acabou afastando um pouco as pessoas um do outro. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber de você o seguinte, dessa época, antes do alagamento, o que você sente mais falta daquela época? Nossa, é até difícil falar, porque eu sinto falta de tanta coisa, né, que a gente tinha no lugar, o que a gente tinha no lugar e como a gente vivia no lugar. Então, é difícil falar, porque é bastante coisa. Mas, por exemplo, a nossa casa, hoje a gente tem um conforto melhor antes. Alguma coisa é bem melhor do que antes. Mas antes a nossa convivência, a nossa simplicidade das pessoas que viviam naquela época, no meu tempo, no tempo que, né, antes da usina, antes do lago vir e desapropriar todo mundo, a gente tinha a nossa casa de pau a pique, a gente tinha a nossa casa de terra batida, né? Era de palha de babaçu, em volta a parede de palha de babaçu, cobertura, o telhado de palha de babaçu, né? Outros era barreado, colocava barrote, ripava e barreava. Era assim a nossa casa. E era todo mundo muito unido. Os moradores eram unidos nessa época, né? Hoje sim é unido, mas afastou muito, mudou muita coisa. E a gente tinha o nosso lazer, né? Boca de noite nós fazíamos na casa de vizinha, era um visitando o outro, sentava no terreiro, contava história, criança brincava. Hoje não tem mais isso, né? Veio televisão, veio celular, veio muita coisa e isso acabou um pouco afastando. Nosso meio de sobrevivência, a gente vivia da pesca, né? Vivia do peixe, vivia da caça, vivia do porco que a gente criava. Hoje não mais, né? A gente não tem mais essa parte que a gente tinha, a gente não tem hoje. Hoje, se a gente quer comer um peixe, você compra. Se você quer comer uma carne, você vai comprar. Por quê? Um fala, não,
tem como criar? Não tem, porque ficou tudo muito pequeno, ficou tudo muito limitado. Então, a terra, a gente tirava tudo da terra, a gente tirava o arroz da terra, feijão da terra, mandioca, né? A gente plantava para sobreviver e assim por diante, era tudo, a nossa sobrevivência vinha da terra, você entendeu? Hoje não tem mais isso. Por que que não tem? Porque a nossa terra, a margem do nosso rio, a nossa mata era muito boa, era muito produtiva, tinha os brejos, tinha buriti, tinha os pés de tucum, tinha tudo que era muita, o acuri, né? Que era uma terra muito boa. Hoje não, hoje a gente está num lugar que já não dá planta como antes. Para você colher alguma coisa, pelo menos no primeiro ano da planta que você faz, você tem que trabalhar na terra. Você vai ter que pagar uma máquina, você vai ter que colocar produto na terra, né? Tratar a terra para poder plantar. E isso para nós, como ribeirinho, acaba saindo um pouco caro, né? A gente às vezes não tem condições de fazer esse tratamento na terra para poder plantar. Então, quer dizer, dificultou muito a nossa vida, de lá para cá dificultou bastante, né? E por conta disso, muitas pessoas acabou indo embora, né? Foi buscar meio de sobrevivência lá fora e ficou, assim, não é que ficou assim um pouco fácil, mas um pouco difícil, porque as pessoas que caíram em origem do lugar, pessoas que eram daqui e acabou saindo para ir buscar trabalho, meio de sobrevivência lá fora. Então ficou bem difícil. Mas eu queria saber qual a melhor coisa que aconteceu na sua vida agora. Tanta coisa que aconteceu na minha vida. Mas assim, vou tentar resumir, né? Então, eu como trabalhadora rural, né, aqui da minha comunidade, trabalhei na roça, tem calo na mão que até hoje não acabou. E eu sou casada, né, ia fazer 30 anos agora, setembro, e Deus não me deu o privilégio de gerar filho. Então, mas Deus me deu a oportunidade Deus me deu um filho, né? Filho de coração, filho biológico, que eu amo, que é o Miguel Antônio, né? Isso é uma coisa mais, é o meu ouro, é o meu tesouro, é ele, né? E eu só tenho a agradecer a Deus por ele, né? Pela oportunidade que Deus me deu, né? Esse privilégio de ser mãe. E é isso, é uma coisa muito boa que eu tenho, né, na minha vida. Além de outras coisas. Dá um abraço aqui da mamãe. Obrigada. Outra coisa Lourença, respondendo a sua pergunta, eu tenho pouco estudo, né? Pouco estudo e teve escola para estudar, mas eu estudei muito pouco. E hoje também é uma coisa que eu sou muito grata a Deus, porque eu estou fazendo faculdade, né? Graças a Deus, estou estudando, estou fazendo faculdade, e em breve eu vou formar também em nome do Senhor Jesus. Então isso para mim também é uma alegria, né? É um sonho que vai ser realizado, né? E é isso. Está formando em quê? Vou formar em pedagogia. E o meu sonho mesmo é ser professora ou assistente social, né? Mas aí eu quero fazer pedagogia, depois eu vou na assistência social. Em nome do Senhor Jesus. Obrigada. E então eu queria saber se você lembra do dia como é que foi, como é que estava o dia, como é que estava o clima, como é que estava o seu humor, o humor das pessoas que estavam em volta da sua casa no dia que a água chegou. Vocês conseguiram ver a água da janela ou da porta da sua casa? Então, esse dia foi um dia assim foi um dia muito tenso, porque
como eu falei, a nossa comunidade, quando esse pessoal começou a vir fazer cortar os lotes, e aí logo em seguida já veio essa máquina cortando estrada, fazendo estrada, e aí já começou descer, quando o lago ia subir, já começou a passar caminhão, passar carro, e já falando que o lago já ia subir, já ia fechar a turbina, e o lago já vinha. A água já vinha subindo. E não foi nada, não. Não era nem janela, a gente tinha porta. Você saiu, e aí vinha aquele desespero do povo. O que tinha de caminhão descendo, coisa caindo para o caminho, ficou frango para o caminho, ficou porco para o caminho, porque era 2, 3 mudanças que ele jogava em cima do caminhão. Quem estava aqui lembra, né? Quem está aqui lembra desse dia ainda. E aí a gente saiu no terreiro, você via a água vindo. A água vindo, subindo e subindo rápido. Subindo rápido. Quanto que muitos ficou arroz na roça, ficou mandiocal, ficou bananal, ficou coisa que estava no rancho na roça, ficou. Chegava, já falava, vamos embora que a água está chegando. Não tinha como você falar para você não ir. Não, eu não vou deixar minha casa, não vou sair. Você não tinha opção. Você não tinha opção. Não foi uma coisa que não, nós vai tirar você antes. Laura, eu vou tirar você daqui, vou tirar, porque a água está vindo. Não, nós não tivemos esse privilégio. Nós não tivemos esse privilégio. Para tudo que estava aqui na época, lembra disso, que nós não tivemos esse privilégio. A gente foi saindo, ou sai. Né? Ou sai. A água está vindo, você vai fazer o quê? Ficou galinha nadando, muitos ficou cachorro. Você está entendendo? O que ficou nesse tempo, tinha feito um barracão, que o pessoal de Furnas passava para tomar café de manhã. Quando não tomava café lá para Dona Preta, para Água Fria, passava por aqui. Você cansou de ver eles achar a galinha na estrada, que caía de mudança, porque foi aquele desespero. Eles iam pegando e iam jogando em cima, tudo desorganizado, tudo bagunçado, mas porque você tinha que sair. Você não tinha opção de escolher, não, eu vou mudar tal dia, não, eu vou colher tal coisa, vou organizar para eu poder sair. Então não foi assim, não. E a água foi chegando e vai subindo e você tem que sair. E você lembra a primeira coisa que você fez nesse dia? Que hora que foi que chegou o caminhão? Ou que hora que foi que você acordou? O que você fez de manhã? Pode contar para mim esse dia, assim, da hora que você abriu o olho? Esse dia, na verdade, nessa semana, a gente já estava tenso, já preocupado com esse lago que ia subir, né? Com a água que ia subir. A água veio vindo. Por quê? Porque quem morava mais distante do lago, do rio, não foi tão como nós que morava na beira da margem do rio. Por isso que a gente foi muito rápido. Porque nós já morávamos na beira do rio, no encontro das duas águas. E eu me lembro que nós levantamos de manhã e falava, olha, pessoal, escutar muito urro de carro, descendo, subindo, porque era pé de serra, como né? Aquela estrada nova, cavada de caminhão urrando, duro, e subindo e descendo. O pessoal está apurado, porque o lago está subindo, a água vai subir. E aí, quando foi na parte da tarde, já vimos que da parte da manhã, o quilombo parou de correr, porque os 2 rios corriam. Mandava água para baixo. Parou. E isso, quando parou, para nós, já ficamos E eu morava perto de um brejo muito grande. Um brejo muito grande, que ia embora. A gente pescava muito nesse brejo. Não pegava peixe no quilombo, a gente ia lá no brejo e já pegava sardinha. Era baião, a gente chamava de baião. Pegava sardinha, pegava espiar o vagão. O que pegava, nós jogava na panela, né? Aí, parou, ficou tudo mudo o rio. Não corria mais. E aí, que parou, que já não corria mais, você já viu que já foi entrando para os matos. Ele já estava também pedindo socorro, já estava agonizando já. Foi entrando para os matos, e aí a estrada que você passava, você ir no rio apanhar água, você já... E aí já parou de ir, porque você ia pegando aquele trigueirinho, você viu que já estava tudo alagado. E quando ele foi subindo, já veio rápido. Porque, como eu estou falando, nós morávamos na beira do rio. Você entendeu? Então, nós não tínhamos, foi uma coisa muito rápida. Para quem morava aqui para cima, não passou pelo que nós passamos. Né? Nós pegávamos água no rio. E quando o coração dói de você lembrar, é muito doído por nós que passou, por outras comunidades, porque eu acredito que não foi só Barra do Bom Jardim que passou por isso, mas sim outras comunidades também que viviam como nós vivíamos, como nós pegávamos água no rio, tudo nós fazíamos era no rio.
Você vai lá, chega lá, o rio está quieto, sendo que você está vendo aquele rio subir e descer, e está mudo. Então, a gente já ficou atento, né? E aí, passou esse dia, passou no outro dia, no primeiro, segundo, no terceiro, no quarto dia, você já viu que a água chegou. No momento que o rio parou de correr, e já foi represando, subindo, represando para cima, e já foi fechando nós. E aí já foi pegando. De minha mãe ficou coisa para trás. Ficou muita coisa, porque que era para trazer, não deu de tirar, porque você já entrava para pegar coisa com água. Já nadando, você tirar coisa e jogar em cima do carro. Né? Então foi bem difícil. Então, Francisca, já que você, aproveitando que você está nesse assunto, então eu queria que você explicasse mais um pouquinho, com a vinda dessa água, tantas coisas foram fugindo, quantos bichos, né, foram fugindo e quantos morreram, quantos peixes, né, que eu lembro também dessa época, mas eu queria assim, que você explicasse para a gente quantos peixes foram mortos naquela época, quantos bichos morreram, aqueles que não conseguiram fugir. Então eu queria que você explicasse um pouquinho para nós. Então, isso aí é outra parte que além de tudo que a gente viveu, que nós passamos, ainda vimos, né? Muitos peixes morreu. Muito peixe morreu. O porquê não me pergunta, mas morreu. Você via, você achava aqueles peixes mortos aí, peixe grande morto, peixe pequeno morto, né? Agonizando, tentando respirar ali, não conseguiram, foi morrendo, né? Cachorro morreu porque na hora que a água chegou de surpresa, a água chegou rápido. Eles falam. Nós já tivemos uma reunião uma vez que a gente teve um senhor que falou que a água chegou, eles falam que não chegou de surpresa. Chegou de surpresa sim, porque do momento que não deu tempo, a gente não foi avisado para tirar as coisas antes, né? Porque eles estão fazendo essas casas para tirar a gente de lá e trazer para cá. Né? E não estava pronto, e aí foi aonde eles precipitaram, eu acredito que foi isso, né? Aí pegou todo mundo de surpresa, o que ficou para trás ficou, morreu afogado, galinha ficou para trás que não tirou, né? Não tirou. Porque isso é uma coisa que você não pega no rápido, não, você não vai juntar tudo de uma hora para outra. Cachorro ficou para o mato, morreu afogado. Né? Porque a água chegou e ficou, então, não foi só esse dano não foi só para nós, como ser humano, mas para os bichos também. Né? Quantos bichos? Né? Eles passaram catando bicho, tirando bicho, tentando salvar bicho, mas o que eles pegou e o que não morreu ficou. Que depois nós achamos que eles vieram pegando bicho. Mas nós é da comunidade, nós sabe, nós viveu, nós viu. Nós não só não ouviu falar, nós viveu. Né? Você vê que só achou bicho morto. E não foi só um nem dois, não. Como todos aqui são testemunhas de tanto bicho que a gente achou morto. Você está entendendo? Então foi uma coisa muito triste. Que aconteceu não só com nós como ser humano, mas com os bichos também. Corria com o planeta Terra, como eu acabei de falar aí, ó. Tinha tanto que tinha. Olha, Buriti, o que tinha de Buriti, você ia pegava balde, era o meio de sobrevivência das pessoas, né? Meio de sobrevivência da pessoa. Buriti, né? Tucunzeiro, dava cacho, era enorme de cacho, de tucunzeiro, né? Tucumirim, eu não sei quem conhece Tucumirim, tinha muito que nunca mais, porque era à beira do rio, era à beira da Bahia. E tinha tanta coisa que hoje nós perdemos, nós não achamos mais. Francisca, eu queria perguntar, você falou sobre indenização, para você, o que eles indenizaram e o que faltou indenizar? Se é que teve, né, indenização, né, e se tem indenização né, porque na minha terra lá, eles mediram, dava 22 hectares, 24 hectares, não sei, de terra. Era bastante. Na medida deles, que eles que chegou, que foram medindo, que foi, né. Aí eu peguei 3.500 de indenização. Agora vocês vejam bem. Para você ver, nasceu, criou, né, nasceu e criou, viveu até o tempo que ele chegou para fazer o que fizeram com a gente. E isso para mim é uma injustiça. Né? Foi injustiça, não só comigo, como com todo mundo que viveu aqui. E que tinha gente, isso não pagava nem a roça de quem tinha a roça grande aí. Que todo mundo fazia roça, porque vivia da roça.
Se chegava, você via arroz que sumia de vista, você via milharal que sumia de vista, batata doce, cará, era tudo, abobrar, era tudo que você plantava, você tinha. Aí chegar com 13.500 e te dá de indenização. E outra, ainda o nosso presidente brigava, afinal, se não for tanto, que era muito menos, lembra? Era muito menos, doutor Silas cansou de vir aí, ele e outros advogados de Furnas sentar para tentar, sabe, o valor, e aí a gente falava não, que estava bem, vou, depois a gente volta, e assim ficou, entendeu? Mas eles queriam dar bem menos para a gente, como que se isso fosse pagar pelo menos o que você tinha na roça. Mas aí o que eu falei, né, a gente passou o que passou, né, vivemos o que vivemos, passou o que passou, por esse valor, como que se tivesse preço, sabe? Aquilo que a gente viveu, que perdemos. Para você, o que não tem valor, o que não pode ser pago, que está debaixo dessa água? Eu acho que o que não pode ser pago, o que não tem que pagar, eu acho que é os rios, as vidas que tinha. Porque aquele rio que a gente tinha aqui, é a vida. Nós trabalhávamos, nós sobrevivia do rio. Tudo que a gente, ali era rio, era felicidade, era harmonia, era paz, era tudo. E eles tiraram da gente. Então isso para mim não tem o que paga, não tem preço. A felicidade da gente não tem preço. E eles tiraram isso da gente, Hoje você vê, tem família que foi embora na época, eu me emociono de falar, porque assim, deixou por tão pouco, sabe? Por tudo que passou, por tudo que viveram, de repente aparece tudo isso, foi uma coisa assim que mexeu tanto com a gente, que mexeu tanto e não tentaram ajudar a gente em nada. Não mandaram um psicólogo fazer reunião com a gente, porque eu acredito que precisava disso, porque foi sofrimento demais. Teve pessoas que sofreu, pessoas idosas, sabe, criança, de ver a vida que a gente vivia, para jogar a gente para cá e deixar, sem água, né? Aquela caixa pequenininha, no maior sofrimento, calorão, foram embora, muitos foram embora. Hoje está passando vida que só Deus sabe que está passando. Mas tudo consequência daquilo que eles fizeram aqui. Você está entendendo? E ainda acha que fizeram grande coisa. Porque eu estou na casa que Furnas me deu. Furnas não deu nada para ninguém, não. Furnas não deu nada para ninguém. Tirou das pessoas. Tirou o direito de viver. Tirou o direito de meio de sobrevivência das pessoas. Os nossos netos, nossos filhos. Sabe? Tirou o direito deles de ser felizes. Tiraram, arrancaram. E ainda acho que fizeram muito. Infelizmente. Francisca, eu vou fazer uma perguntinha bem simples para você, mas eu sei que é simples na pergunta, mas é grande na memória. Eu quero perguntar para você se você não sente farta daquele tempo gostoso que você comia na casa de sua avó, Tchandinha, que socava arroz no pilão, pegava água no jardim, no pote, e carregava macaxeira, vinha da roça, carregava na bruaca. Uhum. Você sente farta, e iluminava a luz de candeia, que era o azeite que ela fazia. Você sente farta Eu disso? sinto. Gostaria de viver nesse momento agora? Sim, com certeza. Então é isso que eu quero perguntar a você. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas memórias de casa de Xandinha. Então, como essa pergunta que a senhora né, me perguntou, eu sinto sim, sinto muita falta. Mesmo que eu estou vendo aqui, mesmo que eu tenho na minha cabeça, né? A casa dela, o jardim, que passa logo assim perto, aquele rio lindo, aquela água limpinha, que você olhava, você via coisa mais linda, né? Eu me lembro muito bem.
Eu me lembro de socação de arroz, eu me lembro de farinha, fazer farinha, né? Naquele tempo era ralo, era no tempo nosso mesmo. Não tinha, hoje o que tem, né? O que moe massa, o que moe, era no ralo. Né? Eu me lembro de nós indo para a roça, buscar coisa de roça para trazer para casa, uma bruaca, ou no saco, né? No saco de estopa, porque hoje não, né? Você fala saco de estopa, os crianças nem sabem o que é saco de estopa, mas tinha muito saco de estopa na época, nós usávamos muito isso. E eu me lembro também que a minha avó, ela fumava, mas o fumo que ela fumava era o que ela fazia. Então tinha a praia, tinha o quilombo, na barra do quilombo do Jardim, passava aquele rio bonito, as duas águas, e aí fazia aquela praia do outro lado, aquela praia enorme, muito bonita. E ali a minha avó fazia fumar, plantava fumo. E aí eu ia com a minha avó, pegava o pensamento era um cavalo muito bonito que eu tinha, muito bonito. Eu lembro que um dia quase derrubei ela do cavalo e ela zangou comigo, né? Aí pegava o pensamento, a gente montava nele e ia. Aí chegava lá, dava a volta por lá, passava por jardim, atravessava o Rio Jardim, descia por lá, deixava o pensamento, a gente pegava a canoa, atravessava as duas águas, para lá nesse fumar, para ela limpar. O que é ela limpar? Tirar aquelas folhas velhas, mofo de que estava, né? Limpar, tirar os brotinhos, tirar os marandová, né? Para quem não sabe o que é marandová, é a largata, que dava muito no fumo, aí ela tirava aquela largata, né? E fazia toda aquela limpeza, e ali mesmo tinha o rancho dela, um rancho de palha, aberto de palha, de babaçu, e tinha os varal, onde que ela tirava toda aquela peça do fumo e deixava tudo estendido ali, para depois ela ir e torcer aquele fumo para fazia rolo de fumo, ineava né, fazia aquele rolo para levar para casa. Então eu tenho muita memória. Eu me lembro da minha avó, e eu era assim, eu fiquei com a minha avó um tempo que eu morei com ela, e aí ela ia fazer a janta, né, socava arroz, limpava, tinha meu tio, né, meu tio Carlos ajudava a gente muito, aí Deus recolheu ele, aí ela ia fazer aquela comida, eu falei assim, ela aprontou a janta, Pedro, Nenê, né, que era marido de Anastácia, Nenê, tá pronta a janta, né, e eu falava assim, ela falava para mim assim, disseram que eu não sei que você está aí, né? Precisa você falar que você está aí. E eu fazia isso para ela lembrar que eu estava ali, né? Para me dar, para mandar eu jantar também. Mas eu era bem criança, mas eu lembro. Então, é só memória boa desse lugar. É só memória muito boa que você lembra. É só lembrança, como diz a música, né? Só lembrança hoje. A minha avó sofreu muito também com essa retirada, né? De lugar, né? Nessa retirada rápido. Assim, a minha avó sofreu bastante, sofreu muito. Não só ela, mas todas as pessoas que, né, nós que era jovem na época, como ela que já estava de idade. Então, toda essa mudança mexeu com todo mundo. E outra coisa que eu vou perguntar sobre ela. E você, quando você morou com ela, você era bem criança, bem pequenininha. Você acompanhou algum dia ela quebrando o coco no coqueiral para tirar o coco, para tirar o óleo para fazer a comida, temperar feijão? Você acompanhou? Eu acompanhei que ela, esse tempo que ela tirava, ia para o cocar, né? Nós falávamos cocar, né? Ia para o cocar, machado, a vasilha para quebrar, tirar o coco, para do coco tirar o azeite, o óleo, para temperar a comida. Peixe, pacu, pera, naquele tempo pegava, né? Peixe tudo sadio, peixe que fazia academia. Hoje em dia não tem peixe, não faz academia, subia, nadava, né? Pessoal assim, é peixe de rio, é peixe que faz ginástica, porque eles nadavam, eram uns peixes sadios. Você tirava aquela banha, fritava para fazer, encher garrafas e garrafas de gordura para temperar a comida. Então eu me lembro, sim, me lembro da minha avó tirando azeite de mamona, porque a nossa energia, a nossa luz, era candeia de barro, você fazia de barro,
Uns não queriam fazer de barro, fazia de latinha, né, alguma coisa, mas a vazia do nosso tempo era barro, né? Fazia de barro para colocar azeite, para colocar algodão, para alumiar. Eu me lembro de tudo isso. Da candeia nós fazia o prato, do barro fazia a candeia, fazia o prato, fazia o que quisesse, né? Fazia forno para farinha, fazia muita coisa do barro. Aí eu queria saber como que era como que onde vocês achavam a semente para fazer, para plantar as plantas lá, o milho, mandioca, onde vocês achavam os negócios para fazer tipo a horta? É a semente mesmo, né, Miguel? Como que era, onde vocês achavam a semente para plantar lá? Então, Miguel, como que nós achávamos a semente? A semente nós achávamos assim porque, por exemplo, o milho, a gente plantava o milho, aí na lua boa a gente sempre plantava, nossas plantas tudo tem que ser na lua, acompanhando a lua tá boa, é lua de planta. Aí você ia plantava, e aí você, na lua boa também, você separava aquelas espigas bonitas que você queria plantar, aí você amarrava ela e deixava de pendurado ou de buiava, deixava no saco para planta. Aí passava todo aquele período que aquele milho acabou, que aquela roça lá já estava acabando, você ia trabalhar na terra, aí você ia plantar aquilo que você separou para planta. Assim mesmo era a mandioca. Você colhia a mandioca, aí você ia olhar aquela rama que estava mais bonita, mais cheia de olho, mais bonita, aí aquele lá você ia tirar, já separava, deixava ali tampadinho, né? Ah, vou esperar chover. Então você armazenava aquela rama, deixava tampadinho, tudo organizadinho ali. Aí deu uma chuva, você terminou de limpar a terra, ou a truera, porque nós falávamos muito era na época, a truera era o quê? Era que tirou a planta, a primeira planta, aí você vai limpar novamente ali para você poder plantar. Aí você limpava aquela terra, deixava tudo pronto, aí você ia lá, pegava aquela rama que você deixou preparado lá, aí você ia cortar ela e plantar novamente. E assim era com todas as coisas que você ia fazer. Você tirava e deixava um pouco para a planta. Era assim. Quando está na pergunta do Miguel aí, você falou da limpação da toalha, né, para a replantação. Como que era no começo? O que fazia para limpar essa terra para plantar no começo? O que era usado para limpar? Como que fazia para limpar? Então, no começo de tudo, para começar a preparar a terra, primeiro você entrava com foice. Você ia roçar toda a mata que a foice tirava. Ia ficar naquelas madeiras mais grossas, que a foice não cortava. Aí então nós chamávamos de derrubada. Aí depois você vinha com machado, cortando aquelas árvores mais grosso. Tirava. Deixava tudo ali no período que tinha que ficar. Aí você ia queimava. Mas tudo com sabedoria. Para não prejudicar para lá, nem para cá, nem do lado. Tudo com sabedoria. Queimava só a sua roça. Depois de queimado, primeiro passo, você vai cortar o que o fogo não queimou. Cortar os galhos, tirar e amontoar tudinho, fazer o que nós chamamos de caieira. Né? Monte de caieira. Tá todo limpo, só tava as caieiras lá. Aí você ia queimar as caieiras. Queimou a caieira, resumiu, a terra tá limpinha. Pronto, carpido, já tirou, porque muitas vezes brota algum mato, você vai lá e tira. Aí espera dar uma chuva, se já estiver chovendo. Se não, espera passar um período aquela terra esfriar, porque queimou, pegou fogo ali, né? Aí dá um tempo para aquela terra estar pronto para receber a semente, aí você vai plantar. Você vai plantar, vai esperar passar um período, você vai limpar e assim sucessivamente. Tirou a primeira planta, a truera, né? Que é a segunda lá, a limpa. E vem a truera, aí você vai limpar toda aquela terra, já não vai mais com foice nem com machado, você já vai estar com enxada. E enxada boa, por sinal, né? Porque é roça de toco. Aí você ia carpir toda aquela área que você trabalhou nela e replantar novamente. Eu queria que você falasse como que era feita a sua casa na beira do Bom Jardim, se não me engano. E no dia que você saiu dela, o que eles
eles fizeram com ela? Deixaram inteira, não deixaram, derrubaram, pediram para derrubar, foi fogo, foi máquina? Me explica, como era a sua casa, do que ela era feita e o que aconteceu com ela? Ah, bom, a minha casa era de pau a pique. Você cortava um esteio para lá, esteio para cá, fincava, colocava o esteião, né? O esteião, esteio pequeno, pau fincado, né? Na verdade. Aí fechava de barrote, cobria de palha e fechava de barrote. A minha casa, eu lembro que era uma casa, era aberta, só o quarto de dormir que era fechado. E ali na minha cozinha, que era aberta, né, era fogão, era sala, ali eu recebia visita, era ali. E era dessa forma que era feito, né? Terra batido, pau fincado e coberto de palha. E não foi, acabou, não foi derrubado, não foi... Saímos, como eu falei, a gente saiu nas carreiras, ficou lá, ficou embaixo da água. Não só a minha casa, mas casa dela, casa de tudo, ficou lá embaixo da água. Ficou embaixo da água. Então a gente não teve, eu ainda tinha um fogão, eu lembro sempre quanto isso, eu falo isso lá em casa, a gente ainda ri, as crianças riem de mim com esse fogão. Porque o meu fogão, eu queria fazer assim, bem grandão, né? Fez uma chapa para cá, um fogãozão enorme. Aí, para cozinhar, né? No meio era uma mesa, para cá era chapa de pôr panela, para quem não sabe o que é chapa, era onde você colocava lenha para cozinhar. Para cá também colocava lenha para cozinhar. Então era fogão levantado do chão. Era muito bonito o meu fogão. Não é porque era meu não, mas era bonito. Aí, quando eles passaram indenizando, eu falei para o rapaz de fundo, falei, ô moço, esse aqui é de minha indenização, e da minha casa, e do meu fogão. Aí ele falou para mim assim, Dona Francisca, aquilo lá não é um fogão, aquilo é um túmulo. Falou para mim na minha cara. Eu fiquei tão sentida porque eu queria alguma coisa, meu fogão valia dinheiro, você está entendendo? Moacir, eu lembro bem, Moacir que falou para mim. Dona Francisca, aquilo lá não é um fogão, aquilo é um túmulo. E eu falei, gente, aquilo lá é um fogão e deu muito trabalho para me fazer, sabe? Não foi fácil você fazer um fogão daquele lá, porque você carregou tudo, você cava terra, você fecha de madeira, você cava, põe terra e você faz com tudo o trabalho e ainda chamou meu fogão de túmulo. E ficou lá embaixo da água, meu fogão, minha casa, tudo que eu não pude tirar ficou lá embaixo da água. Não só meu, como eu já falei, mas de todo o resto da minha comunidade, que morava também na mesma margem de rio que eu morava. Não deu nem tempo de Não deu tempo de derrubar a casa. Seu Calino, finado Calino, ele mora bem para cá de nós, que morava ali, mais para cá, de Pronto Brandina, para cá de Brandina um pouquinho. O que aconteceu? Olha para ver como que é as coisas. Quando eu falei sair, era por causa disso. Nós saímos desse jeito com fogo, né? Seu Calino saiu da casa dele. Seu Calino saiu, veio para a casa dele, porque ele tirou o seu Calino já com tempo, né? Porque a água não estava chegando, mas não estava na beira da casa dele. O seu Calino voltou. Aí, porque ele tinha problema, né? Ele tinha problema né? Tinha problema de esquizofrenia também, bem complicado o problema dele, ele não era bem sadio. Aí, o que eles fizeram? Tacaram fogo na casa do seu Calino. Tacaram fogo na casa do seu Calino. O que aconteceu? Queimou coisa do seu Calino que estava na paia, dinheiro do seu Calino que estava na paia, porque ele pegou a indenização dele e ele deixou. Porque naquele tempo tu não usava muito enfiar coisa na paia. Né? Tal coisa assim, enfia na paia, assim, deixava... Então, seu Calino tomou esse prejuízo. Ficou por isso mesmo, porque ninguém fez nada. Para ele não voltar para lá, eles queimaram a casa. Mas só que queimou coisa dele que estava na palha lá. Ficou para trás, queimado. E o nosso não foi fogo, não. O nosso ficou lá. E nem que se põe fogo também não ia queimar. Porque a água já estava ali, não tinha nem como, né? Ficou. E a madeira? Qual que era a madeira? Você acha que ela ainda está lá? Ah, com certeza. Esse é, sem dúvida. Porque as nossas casas era tudo madeira de cerne, né? O cerne não acaba assim. Na minha casa não era só o cerne era só os esteios. As paredes eram de pau, né? Mas que não era cerne, mas os esteios, linha, travessa, tudo era cerne que você colocava. Com certeza, tá, sem sombra de dúvida. Porque... Ah, tá. Uhum. Curral, né? Quem tinha curral de madeira de cerne, madeira boa, de lei,
Está tudo embaixo, com certeza não acabou. Tá quantos metros pra baixo? Vixe Maria, não está... Está seus 50, 60 metros para dentro, a mais, né? Tem margem de rio aí que está fundo demais. Francisca, tá certinho. Pode preparar 2 metros. Está fundo demais. Porque aí onde que eu moro aqui, na pedreira. Você lembra que nós vinha a pé, nós descia aqui a pé, nós descia lá embaixo, passava lá dentro do rio e subia lá em cima lá. Olha bem a fundura que está. Esse aqui, ó. Agora você imagina Quilombo, imagina Jardim. Está muito fundo, está muito fundo. Então, na questão das pessoas que já eram falecidas, né, dos nossos entes queridos, eles passaram falando que a gente, na época, quando veio a conversa que o lago vinha subir, que a usina, eles iam fechar a usina, vai fechar a usina, vai fechar a usina, e a gente ia ter que sair. E aí a gente pensou no cemitério, porque a gente tinha os nossos entes queridos que era enterrado, né, aí na comunidade mesmo. Aí eles falaram que eles iam passar tirando os corpos, né, os ossos, ia retirar e ia trazer para cá para cima, para onde ia fazer outro cemitério, como fez mesmo. Aí os ossos de lá eles iam tirar e ia trazer para cá. Dizendo eles que trouxe, né? Agora vai saber se trouxe de verdade, né? Mas dizendo eles que ia trazer e colocaram aqui no cemitério que tem aqui na nossa comunidade. Todos os nossos entes queridos que tinham falecido, né? Que estavam lá. Se você tem algum sonho que você sonhou dormindo, com os lugares que existiam antes do alagamento, você pode contar um sonho desses pra gente? E qual que é a sensação quando você sonha um sonho desses? Ah, a gente, é de felicidade. É de felicidade. É de alegria. É como que se você saísse daqui e fosse para aquele lugar que nós vivíamos antes, sabe? Aquele lugar que você vivia antes, para ser real. Isso é a palavra certa. Parece que você está vivendo aquela real, aquele sonho. Né? É muito bom, é muita felicidade. Né? Eu sonhei para... Chegando antes da casa da minha avó, tinha a casa da minha avó, a casa do tio Pedro, com a minha madrinha aqui. Aí mais para baixo a casa de titia Carmela, que era bem na beira da ponte, que passava jardim, que ia lá para a casa do tio Filimino, né? Então, eu sonhei daquele lugar, chegando na casa de titia Carmela, como era na nossa comunidade, como era antes. Mas para mim que aquele era real. Né? E é um sonho você fica muito feliz, porque parece que aquilo ali é real, né? E não é. E você acorda e não é. Mas é muito bom. É muito bom você sonhar, mas seria melhor ainda se fosse real. Né? Porque quando você acorda, você vê que não é real, que nada daquilo, né, que você viveu ou que Deus te deu a oportunidade de você ir lá no sonho, você acorda e vê que não é nada daquilo, né? Mas é isso, é muito bom. Mas seria melhor, como eu já disse, se isso fosse real. Se nada do que a gente está falando do lago, de coisas que, né, não acontecesse, eu trocaria, falar a verdade para vocês aqui, eu trocaria tudo de hoje pelo que eu vivia antes, pela nossa felicidade, pela nossa fartura, está entendendo? Por tudo que a gente tinha, eu trocaria. Hoje você diz, eu sou feliz. Você é feliz, sim, graças a Deus você tem saúde, você tem sua família. Mas quando você volta no tempo e você lembrar de onde que você veio, de onde que você... Era felicidade.
era felicidade, era uma coisa que você achava que nunca ia passar, que não ia acabar, né? E, como eu já falei, que não acabou, mas foi tirado da gente, arrancaram, né? Tiraram da gente. Francisca, o que é um mutirão para você hoje? Bom, o mutirão para mim hoje é quando reúne os moradores, juntam para fazer um serviço, ou roçar, ou carpir, ou cobrir uma casa, ou fazer uma casa em grupo. A gente chama de muxirum. Na época nossa, que a gente fazia roça, fazia muito, usava muito o muxirum. Juntava vizinho, muitas vezes o dono da roça ia lá, roçava, aí, podia bem fazer o muxirum para roçar. Mas não, vou fazer o muxirum para derrubada, que é mais pesado. Aí já ia, enquanto eu estava roçando aquela mata, eu já ia organizando para fazer o muxirum para derrubada. Aí reunia 10, 12 homens. Como eu falei, naquele tempo era tudo mais unido, tudo pronto, disposto para ajudar, né? Até porque eu fazia um muxirum para derrubar minha roça, a Anastácia ia fazer outro, fulano, porque era tempo de fazer roça, então era em grupo. Aí era muxirum, trabalhar em grupo. Esse era o muxirum. Não cobrava. Não cobrava, era voluntário. Mas assim, eu ia hoje lá, né, reunia 10 homens, ia lá na Anastácia hoje na roça dela, derrubava tudinho a roça dela. Aí depois Laura fazia muxirum. Tal dia, lá no dia do meu muxirum, já ficava, Laura já falava, tal dia vai ser lá em casa. Aí a gente já reunia, já ficava sabendo, naquele dia a gente já ia tudo para casa dela de manhã cedo, já fazia tira-torto, comia, né, que era o tira-torto, não tinha nada de café da manhã, era tira-torto, quebrava torto, ia todo mundo para a roça, derrubar. Aí meio-dia almoçar, de tarde para a roça novamente, e assim era a vida nossa. E o pensamento de hoje já faz a gente querer perguntar assim, por mais que eu sei que naquele tempo não tinha disso, mas assim, o pensamento de hoje e o que acontecia se você fosse na minha derrubada e eu não fosse na sua? Não tinha problema nenhum, não tinha problema nenhum, não. Sim, porque muitas vezes tinha a nossa terra, além de ela ser uma terra muito produtiva, ela era região de garimpo também. Tinha muitas pessoas que garimpavam, né? Fazia seus garimpos aí. E aí ia pessoas que não faziam roça, ia lá dar demão. Ou até mesmo eu, que eu não ia fazer derrubado esse ano, ia só caipir minha truera e replantar, mas aí eu ia lá, dava uma mão para meu vizinho, né? Ia no muxirum dele e ajudava ele. Então era um ato de amor mesmo, de um estar ajudando o outro, de um estar apoiando o outro e assim que era. Uhum. Francisca, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho das festas de antigamente e falasse sobre as festas de hoje, qual que é a mudança, qual que é a diferença que você vê. Fazer igual um programa que eu vi da Praça é Nossa, nem compara. A nossa festa de antigamente era bem simples mesmo, mas era muito bom. Se hoje as pessoas falam que hoje a festa é boa, por que não festou na nossa festa antigamente? Era festa boa, e era na lamparina, luz de vela, era luz de lampião, mas era muito bom, muito gostoso e muito bonito de ver. Todo mundo dançava, todo mundo reunia, jantava, tinha janta, todo mundo jantava, todo mundo ia rezar. Depois da reza, era baile ou siriri. E isso ia até o sol raiar, e vinha até o barrar do dia vindo, né? Aí cada um ia se dispersando para sua casa. Era música de sanfona, bombo, violão. Ou então era no toque de sonata, de toca-disco. Não era assim? Era assim que eram nossas festas. E música raiz do lugar, né? É nosso, música... Hoje tudo está muito diferente. Então, nem compara com as nossas festas de antigamente.
era muito bom. Francisca, você é presidente da Associação da Comunidade Barra do Bom Jardim. Então, eu queria que você contasse para a gente quais os maiores problemas enfrentados na atualidade, né, depois do lago, pela comunidade, enfrentados até hoje. Qual os maiores problemas e o que você, enquanto representante da comunidade e do povo, né, não só daqui dessa comunidade, mas do povo da roça, a gente fala do povo da roça Sim. com muito orgulho, o que você tem feito e quais lutas você tem enfrentado para defender e melhorar as condições de vida do povo do lugar? Então, como filha do lugar e como presidente da associação, como representante da minha comunidade, representante do meu povo, a maior dificuldade que eu vejo é a questão da água. A questão da água que a gente acabou de falar, a gente tinha tanto, mas tanto, água boa para beber, boa para tudo. E hoje a gente tem tem essa carência da água, essa dificuldade da água. É bomba que queima, é poço que está secando água, que não está dando água. É poço que tem água que não dá para você consumir, porque tem muito cloro, então é uma dificuldade que a gente tem bastante séria, bastante. Eu já tive até uma vez conversando com o prefeito, falei para ele na questão de ter mais poço artesiano aqui na nossa comunidade, porque aqui tem 3 poços artesianos. 2 é água boa para beber, mas uma água não é boa para beber, porque ela é muito cloro, tem muito cloro. Mas aí ele falou que ele tinha que ver com Furnas, porque ainda era a responsabilidade de Furnas, e até hoje nunca foi resolvido, nem por Furnas, nem por prefeito, nem por ninguém. Né? O problema continua, né? E é bem sério essa questão. Outra questão também que eu sei, vejo, sei que é de extrema necessidade, né? É de agente de saúde. A nossa comunidade tem muitos anos, e muitos anos que não tem agente de saúde. Eu acredito que para mim é um descaso com a nossa comunidade, que não é só minha, não é só o meu povo, não é só nós, não é só Barra do Bom Jardim, mas outras comunidades que também está descoberta sem agente de saúde, né? E nós aqui na minha comunidade tem muitas pessoas idosas, pessoas hipertensas, pessoas que precisam de ter acompanhamento. Também falei com o prefeito, falei com a secretária Rosa, ela disse para mim falou mesmo que o prefeito falou, que ia colocar uma agente de saúde, que é do Pingador, e a outra agente de saúde, que é do Campestre, para estar cobrindo aqui. Mas a gente precisa de uma daqui, para a nossa comunidade. A nossa comunidade é bastante grande, ela é bem ampla, então precisa de, né? E aí eu vejo que necessidade, o nosso posto de saúde está ali caído, né? Ali está acabando de ser deteriorado, caído ali, então precisa, né, de ser, que é um ponto muito bom para ser atendido, para médico atender ali, né, para estar usando aquele posto, para estar ativo. Mas infelizmente não está lá abandonado, né? O médico vem atender aqui uma vez por mês, né? Se eu não estou enganada, uma vez por mês, mas assim, poderia estar vindo mais vezes, né? Mas a gente de saúde, eu me preocupo né, nesse sentido, já conversei, já falei a questão da agente de saúde e a questão do poço. Mas aí, tá assim, tá? Foi o que eles me falou e isso vem. O prefeito falou para mim, a última vez que falei com ele falou para mim, que falei com ele a respeito do posto de saúde que está abandonado, né, que a gente queria que arrumasse, precisa que arrume esse posto, para o médico estar atendendo, dando assistência aqui para a gente, com mais frequência. Aí ele falou para mim que como a nossa escola aqui tem 6 salas, aí ele falou para mim que ele ia arrumar uma sala, ia mandar arrumar uma sala dessa, organizar, colocar pia, e fazer divisória, tudo certinho para o médico estar atendendo aqui. Mas enfim, também ficou nisso. Até hoje não deu andamento.
Então, eu pensando em todas essas lutas que a gente passa, que a minha comunidade vem passando, que o meu povo vem passando, e eu também não tenho como fazer muita coisa, porque cobrar, a gente vai lá e cobra, mas aí eles falam um monte de coisa e acaba ficando do jeito que ele quer, e eu saio de lá também sem entender nada, né? Porque o que eu fiz? Eu falei, eu vou, para mim poder ver se eu consigo fazer alguma coisa, e sempre que tem reunião aqui, eles falam assim, não, vocês têm que colocar alguém, quem que é representante das suas comunidades? Você precisa de ter alguém para representar vocês, você precisa ter alguém para ir lá e cobrar, né? Você precisa ter alguém para isso, você precisa ter alguém para aquilo. E eu vou e falo, né? Mas o que eu fiz agora? Eu falei, não, então eu vou pensando nisso e em outras coisas. Eu falei, eu vou me sair a vereadora, vou me candidatar e vou sair a vereadora e vou poder, eu lá dentro, eu vou poder lutar não só pela minha comunidade, mas por todos os que, né, também igual nós. Né? Por todos eu vou ser a voz, vou procurar fazer o melhor, vou procurar ser a voz desse povo que é assim como eu, né? Pessoal ribeirinho, pessoal lavrador, pessoal que realmente passa a mesma situação que nós vem passando. Eu quero ser uma representante deles lá, né? Eu vou cobrar, eu vou falar a minha língua e eles vão me responder também na minha língua, para mim entender o que eles vão falar. E assim eu fiz, saí, né? Teve essa ideia na minha casa, pensei, falei com meu esposo, falei com a minha família, depois eu coloquei, né, para a minha comunidade e saí. E foi que na urnas eu teve 215 votos, né, não foi o suficiente, e enfim, acabou ficando do mesmo jeito, né, porque eu não fui eleita também, mas eu continuo sendo a representante do meu povo. Né, continuo fazendo, ou pouco ou muito, mas eu tô cobrando, estou buscando, né, estou tentando fazer e ter uma resposta para trazer para a minha comunidade, para o meu povo, né, do que está acontecendo e o que a gente pode fazer como representante da comunidade, como representante do meu povo, eu estou fazendo. Né? Queria eu fazer melhor, queria eu poder estar lá, estar cobrando, estar falando, não, eu quero assim, não. Eu sei que não, nem tudo que eu pedir vai ser feito, né? Mas se eu pedir 10 coisas e fazer uma, duas, né, que tenha mais necessidade aqui, né, que o meu povo tem mais necessidade, eu fico muito feliz. Né? Não só o meu povo, mas né, todos nós ficamos felizes. Né? Esse dia a moça me liga para mim lá do Pingador. Até a agente de saúde que cobre aqui, que vem atender aqui, ela estava me falando para me pedir para falar com o prefeito, para que eles precisam também no posto de saúde lá. Eles precisam, né, de ter um lugar lá para que o médico atende, mas aí é difícil. Então você vê que a situação deles lá também são, né, parecidos com aqui. Então é complicado. Mas devagarzinho a gente vai indo. Quando a gente vai se despedir de alguém, a gente vela o corpo de alguém. Eu queria saber se a Barra do Bom Jardim, os moradores da Barra do Bom Jardim, velaram o corpo do Rio Jardim e do Rio Cunha. Se a gente teve esse momento. E se a gente não teve esse momento, o que você, Francisca, indicaria como um ritual, como um velamento desse rio, como uma despedida desse rio que morreu afogado? O que você gostaria que fosse feito em comunidade para velar o corpo dos nossos rios? O que eu gostaria que fosse feito, assim, se pudesse, se a gente tivesse, assim, fizesse uma reunião com todos que passou e que viveu o que está vivendo, né? Para a gente poder estar conversando, poder estar se falando, né? Poder estar se abraçando, poder estar relembrando, poder... E eu acho que é isso. Eu acho que é isso, porque, como eu falei, um sonho, e um sonho para mim, se
se eu pudesse voltar, se eu pudesse fazer, vir como que era a nossa vida antes, como que eram os dois rios, né, direito e esquerdo, seria para mim, para todos nós, um sonho, né, mas como? E eu passo no jardim lá em cima, eu passo, meu Deus, esse rio aqui é o rio que passava lá. E eu vou lá para o Biquinha, numa média, eu passo Quilombo, é o rio, sabe? É o nosso rio, está vivo aquele pedaço para lá, que também não está, né, tá ficando cada vez mais. Você vê que ele está se despedindo, ele está diminuindo. Eu falo porque eu conheci esse rio, todos nós aqui conhecemos. Quilombo e Jardim, do jeito que ele passava lá, Quilombo passava lá e do jeito que Jardim passava aqui, no Professor Atuta, por ali, né? Está bem pequeno. Então é difícil. Oi, dan 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 dan, oi, dan 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 dan. Trovão que troveja longe me dá saudade. Já vai me dando alegria, de longe eu vejo um trovão. Essa música, ela marca para mim bastante, que é uma música do lugar. E quando a gente saiu do nosso lugar, fomos arrancados, tiraram de nós os nossos direitos, os nossos sonhos. Aí, já aqui, onde que a gente está hoje, que é Barra do Bom Jardim, mas um pouco aqui para cima, a gente lembra essa música, né? Esse canto que era de lá, e a gente olha e fica relembrando, né? Principalmente no período agora que começa o tempo da chuva, da mudança, aí você lembra, era o tempo de eu estar na minha roça, né? Fazendo, que hoje uns têm, outros não têm, né? Não porque a terra não ajuda, mas aí canta. Oi, dan 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 dan. Trovão que troveja longe me dá saudade. Já vai me dando alegria. De longe eu vejo um trovão. Eu estou chegando nesta terra